todos e a todas. Boa noite para vocês que estão aqui acompanhando a gente. Desde já agradeço a presença e a participação de todos vocês aqui conosco e desejo que vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro webinário Educação em Museus, organizado pelo Núcleo Educativo do Museu do Futebol, em parceria com o Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu sou Marcelo Continelli, sou assistente de coordenação do Núcleo Educativo do Museu do Futebol, sou historiador e com mestrado em História Social, atuo no Núcleo Educativo desde 2009, onde fui educador, e estou como assistente de coordenação. Para debater sobre o engajamento e reengajamento do público em museus e exposições após mais de 2 anos desde o início da onda de Covid-19, o Núcleo Educativo do Museu do Futebol convidou profissionais da área da cultura e da educação com o objetivo de trazer para a roda reflexões e apontamentos sobre o que está ao alcance das instituições em realizar. Importante ressaltar que este webinário está sendo gravado e que o conteúdo será disponibilizado em nosso canal do YouTube. Mas lembro que apenas os presentes aqui hoje é que receberão o certificado de participação. Aproveito também para fazer uma rápida descrição. Eu sou um homem branco, eu uso óculos, tenho barba e bigode, estou com um blazer preto, por baixo uma camisa de manga longa xadrez. Bom, agora sim, sem maiores delongas, eu vou apresentar aqui os nossos convidados, pedindo que eles deem as boas-vindas, façam uma rápida descrição de si mesmos e tragam a resposta à seguinte pergunta: o que é educação para você? Eu vou começar apresentando aqui o Amaury Costa Brito. Ele é consultor pedagógico do Programa Educativo Caixa Gente Arteira São Paulo, é pós-graduado em Epistemologia, Estética e História da Arte pela USP, possui mais de 18 anos de experiência na execução de projetos de ensino e extensão voltados para o desenvolvimento da criatividade, utilizando recursos de artes visuais e plásticas com especialização em fotografia e cinema. Amaury, boa noite. Peço por gentileza que você faça uma descrição e traga em uma frase, a proposta é que vocês falem em uma frase, usando o poder de síntese, que eu sei que vocês têm, o que é educação para vocês. Amaury, por favor. Bem, boa noite a todos. Eu sou o Amaury, como o Marcelo falou, ele já me dá um desafio de falar em uma frase sobre a pergunta. Eu sou um homem magro, de barba e cabelo branco. Eu acho que uso óculos e eu acho que a educação ela é um conjunto de verbos, né? E eu vou colocar esses verbos em ordem porque eu entendo assim, né? Um é decodificar, em seguida intervir, depois significar e depois apresentar uma determinação. Para mim, isso é educação. Obrigado, Amaury. Continua aqui a nossa rodada de apresentação, agora com a Denise Emerick, que é coordenadora do setor educativo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, museóloga, mestre em museologia pelo PPG Mus da USP em 2019, especialista em História da Arte pela FAAP, em Arte e Educação pela ECA USP e em Museologia pelo SEMAI USP. Atua como educadora em museus desde 1997, tendo coordenado projetos educativos em diversos museus e exposições em São Paulo e diversas cidades brasileiras. Denise, boa noite. A sua descrição e, por gentileza, em uma frase, o que é educação para você? Boa noite, Marcelo. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar entre colegas tão queridos aqui, é sempre um prazer. Eu sou uma mulher branca, ao contrário da Amaury, mais gordinha, cabelo louro, uso óculos, estou com uma blusa listada, fundo preto listado de branco, e numa linda crise alérgica. Então, vocês vão me ver aqui ainda espirrando e coisas parecidas. Eu peço desculpas. Educação, para mim,
é o processo de contínua reconstrução e reorganização da experiência do indivíduo pela reflexão. Portanto, se dá durante toda a vida. Bom, Denise, muito obrigado. Vou passar agora a apresentar a nossa próxima convidada, a Diná Feldman, é coordenadora do projeto Educação e Participação, realizado pela Sapoti Projetos Culturais, em parceria com o Museu Judaico de São Paulo. Ela é atriz, contadora de histórias e produtora cultural formada pelo Teatro Escola Macunaíma e pela Escola Internacional de Teatro École Philippe Gaulier, em Londres e Paris. Também possui graduação em jornalismo pela PUC São Paulo. Diná já rodou o mundo contando histórias, tendo se apresentado em Burkina Faso, na África, em Buga, na Colômbia e em diversos lugares do Brasil. Diná, boa noite, a sua descrição e a resposta, o que é educação para você. Boa noite, vou falar daqui para ficar menos confuso. Obrigada pelo convite. Minha descrição: eu sou uma mulher branca, cabelos na altura do ombro, estou com um vestido preto com bordados florais, e atrás de mim tem uma janela. Eu tentei um poder de síntese aqui, hein? Educação, para mim hoje, porque eu acho que as coisas mudam também de conceito, é o aprendizado que não se dá sem a experiência. Muito bom, Diná, muito obrigado. Vou passar a apresentar o nosso próximo convidado, Guilherme Ramalho. Ele é graduado em Comunicação Social pela Unixul e mestre em Histórias Sociais pela PUC São Paulo, onde pesquisou participação popular na elaboração de políticas públicas e inserção laboral de imigrantes no mercado de trabalho digital. Ele atua na área de educação em museus desde 2010 e desde 2014 trabalha no Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Já atuou em coletivos, grupos de pesquisa e movimentos sociais que oferecem assistência jurídica para a comunidade imigrante na cidade de São Paulo. Guilherme, boa noite. O que é a sua descrição e o que é educação para você? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Primeiramente, né, eu sou um homem negro de pele mais clara, tenho cabelo crespo, sou de camisa branca e ao fundo tem uma parede branca atrás de mim. Queria agradecer, enfim, o convite. É sempre muito bom encontrar com vocês e eu acho que para mim educação, eu acredito muito no papel emancipador da educação, né? Um papel de trazer novas frentes para os indivíduos e para os grupos, né? E eu acredito que educação é encontro de pessoas diferentes. Acho que eu colocaria dessa maneira. Bom, Guilherme, obrigado. Vou passar a palavra agora para a nossa próxima convidada e também anfitriã, a Yale Cardoso, que é graduada em Artes Plásticas pela Faculdade Santa Marcelina, trabalhou como arte educadora com experiência em educação não formal em instituições culturais e museus, foi coordenadora do Núcleo Educativo do Museu da Casa Brasileira e, desde 2011, coordena o Núcleo Educativo do Museu do Futebol, tendo como foco principal a formação e a gestão de equipe interdisciplinar e intergeracional, além da acessibilidade e inclusão. Realiza formações de equipes externas e visitas técnicas, além de palestras e consultorias sobre educação, mediação, acessibilidade e inclusão, tendo já produzido artigos e documentários na área. E Ale, boa noite, a sua descrição e o que é educação para você. Oi, gente, boa noite. Bom, a minha descrição: eu sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, hoje ele está preso, uso óculos, estou de camisa branca e de gravata. Essa pergunta ela é difícil de responder assim numa síntese, mas eu diria que é vivência, é prática, é processo de conhecimento contínuo, é experimentar, é conhecer a si mesmo, é conhecer o outro, e eu acho que, acima de tudo, é socialização. E é para sempre, né? É todo dia e para a vida inteira. Bom, Yale, obrigado. E agora, a nossa próxima convidada é a Marina Toledo, que é profissional da área de educação em museus, onde atua na concepção e coordenação de programas educativos para exposições e museus.
gestão de equipes e na formação de educadores de instituições culturais. Ela é coordenadora do Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa desde 2007. Possui MBA em Gestão em Museus pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em Artes e Teatro pela Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, e licenciatura em Artes pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Marina, boa noite. A sua descrição e o que é educação para você. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, grisalhos, uso um óculos em formato meio arredondado e estou usando uma camiseta listada de preto e branco. Para mim, educação é um processo formativo que se dá no encontro de cada indivíduo com ele próprio, com o meio familiar, com o meio social em que ele circula, com a escola, com os espaços outros que ele vive, convive com pessoas, e como museus, por exemplo, entre outras coisas. Bom, Marina, muito obrigado. Bom, só deixa eu responder aqui uma pergunta que surgiu no chat da Jade. Esse encontro ele ficará disponível depois no nosso canal do YouTube, mas só reforçando que os presentes que estão aqui hoje que receberão o certificado, tá bom? Bom, tendo sido apresentados os nossos convidados, a gente vai seguir agora para uma série de perguntas, na qual cada um deles vai ter até 3 minutos para desenvolver a sua resposta. Após o final desse tempo, eu vou sinalizar para a gente poder seguir adiante. E ao final dessa rodada de perguntas, a gente também vai abrir um momento para que vocês que estão aqui acompanhando junto com a gente também possam trazer as suas perguntas e para que a gente também consiga fazer com que vocês participem ativamente aqui do nosso webinar, tá bom? Bom, eu vou começar a primeira pergunta. Eu vou fazer, só para vocês saberem, eu vou fazer as perguntas de modo que cada um comece respondendo, cada pessoa diferente comece respondendo. Então, a Mauri começou respondendo a respeito da educação. Agora, essa primeira pergunta que eu trago, eu vou começar com a Denise. Denise, como que você vê o papel dos museus e dos educativos no pós-pandemia? Olha, Marcelo, eu não acredito em pós-pandemia ainda. Então, em primeiro lugar, eu acho que estamos ainda num processo que as pessoas estão reagindo, algumas mais rápida, outras menos rápido, na relação, né, ao reconstruir relações sociais e sair. É o que eu tenho observado, é o que tem acontecido comigo. Com relação ao papel dos museus e dos educativos, eu acho que não muda. Os museus eles foram criados como instrumento de colonização. E nós estamos fazendo, esse ano, 50 anos da Carta Patrimonial de Santiago do Chile, que foi de 1972, e que dá um pontapé inicial na reflexão de uma outra ação dos museus, que seria na contramão da colonização, que seria uma função mais social. E a partir de 72, é claro que nada é com varinha de condão, e não é rápido, mas que existe um processo de discussão que existe até hoje e de uma ação mais social, de uma ação social mais diretamente ligada à sociedade plural, né? Não simplesmente aos brancos e que colonizaram. Isso vira um povo, né? Então, nós temos hoje em dia uma série de teorias, uma série de propostas, dentro da museologia, uma série de ações e de conceitos que vão se desenvolvendo na direção de atingir os vários setores da sociedade. E é esse o papel do museu, se discutir internamente com os seus funcionários e com as pessoas que fazem parte daquele museu,
e desenvolver ações junto com a sociedade, eu acredito, mas muitos para a sociedade, vai depender aí do que há como orientação até da própria direção ou do corpo de funcionários e de diretivo desse museu. Entendido. Obrigado, Denise. E você, Diná, como você enxerga o papel dos museus e dos educativos nesse lugar, se é que agora a gente pode chamar de pós-pandemia, como muito bem provocou a Denise? Eu sou da mesma opinião da Denise, eu acho que a gente ainda não pode falar, e a gente tem, no nosso caso, né, no Museu Judaico de São Paulo, a gente abriu no que estamos chamando aqui de pós-pandemia, ou no meio da pandemia. Então, acho que é uma situação atípica também, né? Abrir um museu que foi muito esperado, que teve quase 20 anos de espera para se abrir, o Museu Judaico, e bem nesse contexto. A tua pergunta me fez refletir como que se deu isso, né? Eu também sou do teatro, eu venho do teatro, então tudo que era presencial tinha a proposta ali da Saputi na implementação do Educação e Participação do Museu Judaico era trazer outras linguagens artísticas. Então temos contação de história, teatralização, e como que é esse contato, né? Com o medo de se relacionar. Como a gente vai para o presencial com o medo. Então a primeira coisa é a diminuição dos grupos. E isso leva para uma experiência que ela é mais quase individual. Então, a gente teve ações muito num grupo pequeno, que isso dá uma outra característica, uma outra qualidade para a experiência, né? Uma coisa é você ir lá com um grupo escolar de 20, 30 pessoas numa ação, outra é você estar num grupo de 5, de 10. Então, acho que essa é uma das questões, né? Como a gente volta a olhar no olho, como é que a gente volta a se relacionar. É quase como um bebê, quando está aprendendo a andar, eu acho que teve um pouco desse caráter, de uma volta a essa socialização, como ela se dá com muito medo no começo. O museu foi um lugar de foco de contaminação ali no começo, né? Porque as pessoas pegavam Covid ali porque estavam num lugar fechado. Então, a gente teve que lidar com uma questão sanitária também e de saúde. E isso acho que a gente tinha pouco recurso para essa volta, né? Como tudo, enfim, como todo mundo, mas eu acho que um pouco pior no nosso país. Mas o lado bom, acredito que seja isso, a gente voltar a se relacionar em grupos menores, tentar aprender isso. Então, teve diálogos que foram mais possíveis, como é que a gente olha para o entorno, como é que a gente olha para essas escolas que estão ali perto do museu, como é que a gente começa esse contato. Então, o nosso começo, e a gente falava muito lá dentro do museu ser um bebê, né? Por enquanto ele tem 7 para 8 meses, também se deu com essa volta do contato social. Como é que a gente retoma isso? Como é que a gente sai de casa depois de 2 anos? Né? Como é que a gente olha no olho com máscara, né? Então, como é que eu vou te ouvir sem saber como você é mesmo? Como é que esse encontro se dá sem ele ser pleno? Eu não acho que a gente saiba, acho que a gente ainda está tateando, eu vejo por aí. Bom, Diná, obrigado. Diná, ela toca num ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, que é exatamente a relação dos públicos com os museus e as equipes, e que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Guilherme, para você, qual o papel dos museus e dos educativos? Não vou falar agora no pós-pandemia, vou falar talvez neste momento em que a gente está vivendo, então. Na terceira temporada da pandemia, né? Agora. Bom, assim, concordando com as outras duas convidadas também, né, muito do que a Denise e que a Diná falaram são coisas que a gente pensa. Eu vou falar especificamente do Museu da Imigração, que é onde eu atuo, né, onde eu tenho atuado por muito tempo desde já. E eu acho que por um tempo a gente pensou muito nesse cenário de pandemia como uma grande pausa, né, uma grande pausa das nossas vidas e um possível vir a ser depois, né. E eu acho que agora a gente está começando a constatar que não só essa pandemia é uma coisa um pouco mais permanente, mas também a gente vai viver uma série de outras questões envolvendo outras emergências epidêmicas e sanitárias nos próximos anos, né? Então, acho que lá no Museu da Imigração, muito por conta do nosso tema, a gente tem pensado muito como trazer essas questões para dentro dos nossos materiais, não só como uma forma da gente entender o momento presente, mas também se preparar para uma série de novos atravessamentos que vão acontecer envolvendo também migrações climáticas, migrações ambientais, enfim, né? Algo que a gente tem discutido muito. Os grupos bem menores também, eu acho que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, né? As pessoas muito mais arredias de uma participação de atividades educativas,
Então, isso também leva os educadores e os educativos a repensar materiais, atividades, né, práticas que a gente fazia antes, um pouco mais reflexivas, agora elas devem partir para um outro lugar. E pensar também no papel do museu como ponto de uma rede criada de articulação tanto local quanto uma rede temática, né? A partir de associações e organizações que lidam com o mesmo tema e utilizando essas pessoas enquanto agentes multiplicadores. Eu entendo também que tanto o nosso museu quanto outros museus que tenham aqui, eles estão numa posição um tanto quanto privilegiada comparado a outras instituições menores também, né? A gente está dentro da Secretaria da Cultura, enfim, teve uma série de apoios, né, que vem por fazer parte dessa rede, e a gente sabe que a pandemia ela afeta as pessoas de maneira desigual, assim como as instituições também, né? Entendo que tem muitas pessoas aqui que são representantes de museus menores que não tiveram tanta forma de sobreviver nesse período, assim, né? Mas eu acredito justamente que esse é um papel um pouco dos educativos que estão um pouco localizados aqui dentro da cidade de São Paulo, como articuladores dessas redes temáticas de museus, né? Que podem ajudar também as instituições menores através de uma troca de experiências, ferramentas e metodologias, né? E eu acredito muito numa formação de redes, né? Na verdade, uma consolidação de redes a partir desse momento também que a gente está vivendo. Acho que por agora é por isso, por enquanto. Bom, Guilherme, o Guilherme ele chama atenção para essa rede que já existe, que é a rede de museus da própria Secretaria do Governo do Estado, né? E aí, só para pontuar vocês que estão acompanhando a gente aqui, aqui a gente tem 4 museus representados que estão diretamente ligados à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, que é o Museu do Futebol, representados aqui por Ialei e eu, o Guilherme pelo Museu da Imigração, a Denise pelo Museu de Arte Sacra e a Marina pelo Museu da Língua Portuguesa. O Amaury, ele faz parte da Caixa Cultural, e a Dina Feldman do Museu Judaico. Esses 2 museus já não têm ligação direta com a secretaria. E a fala do Guilherme remete um pouco a esse contexto que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, porque, de fato, existem políticas que afetam direta ou indiretamente quando você está ligado ou não diretamente ao governo por meio da Secretaria da Cultura, né? Muito bom, Guilherme, obrigado. Faço a pergunta agora para a Ialê. Qual o papel dos museus e dos educativos neste momento, Ialê? Bom, eu acho que mais do que nunca um papel de acolhimento. Não só do público, né? Eu acho que o acolhimento interno mesmo, a gente mesmo, né, do educativo do Museu do Futebol, a gente tem percebido o quanto todos nós fomos e estamos afetados, o quanto a gente emocionalmente a gente está afetado, né? Eu acho que é isso, a gente trabalhou, a gente não parou de pensar ações, projetos, mas nesse momento acho que a gente está fragilizado. Então, eu acho que mais do que nunca é um espaço de acolhimento de todos os colaboradores do museu, o acolhimento do público. Eu acho que um espaço de formação, de cidadania. Acho que é um espaço também da gente reforçar, da gente trabalhar muito em prol dos protocolos de segurança, os protocolos sanitários, né? O que não deixa de ser um acolhimento, né? O que dá segurança para o público visitar aquele espaço. E eu acho que o Guilherme trouxe uma coisa muito importante, que é um momento. Acho que a gente está num momento e a gente tem esse papel, de fato, de repensar as nossas ações, de repensar os nossos projetos com foco muito na qualidade, e às vezes a qualidade significa ter menos gente, ter grupos menores, porque daí a gente acolhe mais também, a gente se escuta mais. Então, acho que a gente está no momento de desacelerar e repensar, e reconstruir, né? Práticas, ações, projetos, políticas, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente se encontra agora. Obrigado, Ialê. Marina, qual o papel dos museus e dos educativos neste momento? A Ialê já falou da palavra acolher, e eu continuaria com uma ressocialização.
a reinserção das pessoas no convívio social, né? Todos nós ficamos muito reclusos, e se a gente pensar em crianças e jovens, então, mais ainda, eles perderam uma fase importante, né, desse convívio social, né? E acho que também é papel nosso, dos museus, trazer para a reflexão o que nós vivemos esses anos de pandemia, né? Por que a gente viveu isso dessa maneira que vivemos? E meio uma reflexão mesmo, uma avaliação, né? E para frente, eu acho que também é papel dos museus pensar essa memória, né? Que foi, e também o projetar para frente. Como cidadãos, o que faremos para reconstrução dessas relações e da saúde como um todo, né? Aqui eu incluo todos os aspectos da saúde, no caso de cada um de nós indivíduos e dos indivíduos que vêm ao museu, saúde física, emocional, mas também a saúde do mundo, né? Do ambiente, do meio ambiente. O que a gente vai fazer com tudo que aconteceu, né? A gente, como museu, trabalha com memória, como eu já acabei de falar, e historicidade, né? Então, como é que a partir de tudo isso a gente cria essa reflexão e propõe, junto com os visitantes, ações para frente, né? Obrigado, Marina. Aí, para encerrar, então, essa rodada de respostas, Amaury, qual que é, para você, o papel dos museus e dos educativos neste momento? Pois é, eu comecei a falar e o primeiro verbo foi decodificar. Eu acho que a gente tem que pensar que, nesse momento agora, pandêmico, pós-pandêmico, isso, na verdade, é uma realidade. Eu sempre identifico isso como uma realidade que não está decodificada ainda para nós. E eu me lembro uma vez que nós... Quando eu falo nós, eu e a Ali, conversando sobre que esse espaço, quando eu falo esse espaço onde a ação educacional acontece, que é nos museus, diferente das escolas mais formais, a gente tem um espaço, de certa forma, privilegiado, onde as coisas elas avançam. A gente pode ter a identificação muito clara de que a inclusão se deu muito mais rapidamente dentro de um espaço cultural, de um museu, do que nas políticas das escolas formais. E por que isso? Porque eu acho que, como a Denise também levantou, os museus nasceram dentro de uma elite, mas eles mudaram, sim. Esses espaços, eles são espaços de privilégio. E a gente, normalmente, nesse momento agora que a gente está vivendo, com essa virose, a gente atrela aos agentes da saúde biológica um grande papel. E eu acho que também nós temos esse papel como agentes que decodificam algo que ainda não está conformado, ainda não está traduzido. Depois a gente intervém junto às pessoas e, nesse momento, especificamente, com os espaços abertos ou semi-abertos, em contato diretamente com o público, cabe a nós, esses agentes que estão, inclusive, aqui nessa sala, e os ouvintes, a descobrir, decodificar, intervir e significar esse momento. Esse papel, eu acho, é apaixonante nesse campo, e aí, a partir disso, a gente apresenta uma outra dimensão. Por isso que, quando eu falo da educação, e eu falo da educação em museu, ele tem essa permissão, ele conquistou essa permissão. Sempre, e a gente está sempre administrando entre três campos muito importantes para cada um de nós. Um primeiro campo, que é o campo da tensão. Todos nós vivemos em estado de tensão, seja com os pares, seja com o público, seja com as gestões. A tensão está sempre presente. Isso é uma coisa constante de quem se aproximou do espaço educacional. A segunda parte dessa situação
que é nesse lugar que a gente pode verificar também que as mudanças ocorrem, que as situações elas avançam. E nós, ao fazermos essas intervenções, a gente significa e muito o papel dessas pessoas. Então, para mim é isso. Nesse momento, não é muito diferente de vários momentos outros em escalas menores, o que nós sempre fizemos, que é estar diante de um lugar que não se conhece, ter que conhecer, ter que apresentar e, a partir da empatia, a gente fazer a situação acontecer. Então, isso, para mim, é a educação, e esse, para mim, é o espaço que os centros culturais atualmente estão sendo apresentados para a sociedade. Isso seja do campo instrumental. Por exemplo, quem está decodificando essa forma de diálogo, como a gente está fazendo aqui, através de um instrumento como o computador, ensino à distância, educação, tudo isso já existia. Mas vocês vão ver que é aqui que isso vai ter um papel e que, de repente, abre para o mundo. Quem está fazendo isso? Exatamente nós, agentes, que estamos, como enfermeiros, estamos nos hospitais, fazendo isso no sistema comunicacional. Da mesma maneira, a forma como muitas pessoas nos procuram dentro desses espaços, entendendo de protocolos. A palavra protocolo. O que é protocolo no noticiário da televisão e o que é um protocolo dentro de um lugar com o público? Quem está falando sobre isso? Quem está colocando em prática isso? Quem é que está significando isso? De novo nós, agentes do espaço educacional. Então, eu penso que o espaço cultural, né, no sentido amplo, ele está sendo apresentado como uma coisa que a gente sempre fez. Sempre fez. Como agora a escala no sentido mundial, essa visibilidade está assustando as pessoas e nós não temos nem o espaço de nos assustar. Nós nos assustamos fazendo as coisas acontecerem. Maravilha. Essa questão da escala e esse modus operandi de como a gente atua enquanto educativo, enquanto museu, a gente vai debater ainda um pouquinho mais na frente, o que eu acho que é muito legal que, de alguma forma, você já contextualiza isso um pouco para a gente a partir da sua perspectiva. E aí eu já queria aproveitar e começar a segunda rodada de perguntas, dessa vez com a Diná, do Museu Judaico, perguntando para vocês um pouco do que vocês acabaram mencionando pontualmente, porque acho que o educativo, como o Amaury falou, está não educativo, mas a área cultural, os museus, a gente está num lugar privilegiado de perceber a sociedade como um todo, né? Diná, o que mudou, como você percebe a mudança da relação dos públicos com os museus e das próprias equipes com os públicos nesse contexto que a gente está vivendo? Eu sou a mais engatinhando nessa seara, porque a gente, novamente, né, falando que a gente abriu na pandemia, então eu não tenho a perspectiva do antes. Eu venho do teatro também, não venho de museus, então a minha perspectiva anterior era em relação a outras linguagens artísticas. Mas eu sinto, por exemplo, no teatro a gente tem muito a questão dos corpos, né? Como é que os corpos estão no ambiente, como é que a gente tem o toque, como é que a gente tem o movimento. E eu sinto que isso no museu já é diferente. No museu isso já é mais, tem uma outra dimensão desses corpos nesse espaço. O espaço ele fala muito, ele já por si ele já cerceia o movimento, né? Que é diferente em outros lugares, em outras linguagens. Então acho que nesse sentido ele não afetou tanto. Mas eu vejo hoje que existe uma outra perspectiva, como a Denise colocou, que tem uma data histórica para isso, mas a gente tem uma outra relação com os museus hoje, né? A gente está em 2022, o que é ter um educativo dentro de um museu? O que é ter um museu? As próprias exposições, elas estão alcançando. A gente tem uma exposição que ela está expandindo para além do território, ela está ocupando uma parte do muro, do outro lado da rua, né? Uma parte do espaço público. Então, isso também acontece com várias outras instituições dessa natureza, a gente expande desse lugar fechado, né? A gente está
também para poder se comunicar com os públicos. Então, acho que talvez a gente já venha fazendo isso, como a Mauri colocou, mas a gente está dimensionando o que é essa voz e esse aspecto visual que vai para fora desse espaço museu. Como que a gente chega nesses públicos que também já era um problema anterior, pelo que eu vejo. A gente tem pesquisas que mostram isso, qual que é o acesso, quem que vai aos museus geralmente, né? Que classe social, que idade, é um espaço de privilégio, né? E a gente ainda não rompeu com isso. Então, a gente segue no mesmo desafio, mas a gente teve necessidade de sair dessa voz, de vazar, né? Vai vazar a parte visual, vai vazar as coisas que a gente faz para dentro. O educativo tem muito forte já essa natureza. Ele pode levar as ações para fora do museu, ele pode fazer essa ponte de diálogo do que está fora com o que está dentro. Agora, o virtual, acho que ele vem com uma força muito grande. Nós ainda não temos, por exemplo, a visita virtual, mas a gente fez um tipo de visita virtual com um grupo da EASH, da USP, com PowerPoint e tal, e é incrível, quer dizer, você pode ter uma perspectiva estando em qualquer lugar do mundo. A gente redimensionou a presença, né? É capaz você de estar presente em 2 lugares, e esse museu pode ser visitado de uma forma ou outra. E talvez quem assistiu essa tal visita virtual, no nosso caso, conseguiu ver pelas imagens, que tinham uma outra qualidade, coisas que talvez o olho escape se ele tivesse presente. Então, acho que muda a perspectiva, e essa parte virtual a gente não vai perder. A gente continua com as lives, a gente continua, né, acredito que algumas instituições mais, outras menos, mas esses acervos vão estar disponíveis de forma online, né? A gente vai poder acessar, vai poder pesquisar. Então, é uma pergunta, o que somos agora? E o Museu Judaico tem isso, né? De ser um lugar de fomentar o conhecimento também. Então, não é só para ir lá ver a exposição, talvez. Talvez você vai lá para fazer uma pesquisa, talvez você vai lá para achar um livro que só vai ter lá, para encontrar uma pessoa, para ouvir uma conversa, para ver uma contação de histórias. Então, acho que ele ganha mais, uma pluralidade de outras funções, talvez. E mais esse aspecto virtual que ele não vai, eu tenho certeza, assim, a gente não vai perder, porque ele trouxe uma capacidade de comunicação que não se tinha antes. Já estava ali, mas a gente não sabia usar. Aí a gente foi obrigado a aprender. Bom, Diná, muito obrigado. Bom, a Diná, ela traz um pouco a perspectiva desse lugar de um museu que foi inaugurado, que foi aberto durante a pandemia. Agora a gente vai poder ouvir o Guilherme e os demais colegas que trazem experiências do que foi o museu aberto antes da pandemia e depois o museu durante esse momento que a gente está vivendo. Então, Guilherme, para você, como educador de museu, inclusive também, né? Somos todos educadores aqui, mas a gente sabe que você está ali na ponta, né? Dialogando com o público diretamente. O que você percebe que mudou na relação dos públicos com os museus e das equipes com os públicos? Bom, eu acho que primeiro, assim, eu acho que eu vou acabar reagindo ao que os outros falaram também, porque algumas coisas reverberaram bastante em mim, assim, mas eu acho que a primeira relação que eu até comentei um pouquinho na introdução é o quanto as pessoas, elas estão voltando agora a ter esse acesso à cidade, né, à cidade de fato, ao espaço público, né, e as interações com o espaço público, né, não necessariamente as pessoas, a princípio, querem uma interação com um ente estranho justamente por conta de uma certa resistência, né? Um lugar para estar em família, um lugar para estar entre amigos, né? Então, eu sinto que a participação das atividades, por exemplo, que a gente tinha antes da pandemia, que a gente tentou voltar agora a fazer, elas têm sido bem menores, né? As interações com os educadores. E uma coisa que funciona muito, por exemplo, é quando a gente deixa uma série de materiais ou de propostas educativas para que as pessoas interajam entre elas mesmas, né? Cria um espaço de segurança. Eu acho que é isso, né? Estar no espaço público, mas ao mesmo tempo estar no espaço de segurança, estar entre os meus ali a princípio também, né? Isso por um lado é interessante, né? Um retorno um pouco mais gradual. Por um outro lado, eu vejo também uma coisa que na verdade é um movimento até pré-pandemia, né? Que é um movimento que resvala naquilo que era virtual antes, né? Que é a nossa relação, até que a gente discute bastante nos museus, né? No museu que a gente tem até feito um projeto com algumas escolas sobre isso, né? Que é a nossa relação com as redes sociais, né? De repente, quando a gente foi para casa, esteve fechado por tanto tempo, a nossa única tela de acesso, para além das chamadas, para além desses encontros, eram as nossas redes. E as redes, elas acabam radicalizando nossos pensamentos para dentro das nossas próprias bolhas, né?
Então, o que eu tenho sentido muito nos grupos que a gente tem atendido é uma certa intolerância, né, ao diferente, né, ao novo, né, justamente porque por muito tempo essas pessoas conversaram, enfim, consumiram conteúdos dentro dos mesmos grupos, né. Isso é algo que tem sido notado tanto nos grupos de escola, nos projetos que a gente tem feito, quanto nos visitantes espontâneos, quando eles são colocados, confrontados com temas que muitas vezes são sensíveis, né? Que são temas que a gente lida lá no museu, vai falar de migração contemporânea, vai falar de xenofobia, ou migração histórica, quando a gente toca nas questões das políticas de branqueamento do século XIX, né? Em relação em oposição a uma relação afetiva que as pessoas têm com as migrações familiares, enfim, né? Sinto que existe uma certa resistência. E por parte das equipes em relação aos públicos, eu acho que eu me vi muito na fala do Amaury quando ele trouxe essa questão que a gente está num espaço privilegiado de educação dentro dos museus, né? Justamente por conta da nossa possibilidade de utilizar essas novas tecnologias também como uma forma de interação, né? Que não pautado muitas vezes por questões muito sedimentadas que às vezes as escolas têm, né? No caso, a educação formal, né? E eu fiquei pensando muito também que agora, a gente, claro, ainda não tem dados sobre isso, né? Algo para se levantar nos próximos anos, mas eu sinto pelos currículos que a gente recebe no museu, pelas pessoas que chegam para conversar com a gente, que o perfil de profissionais nos educativos tem mudado um pouco, né? Isso de uns anos para cá, né? E aí são profissionais tanto no lado de pessoas que têm domínio das novas tecnologias de informação e comunicação, que eu acho que é uma coisa que nem a Diná colocou, algo que vai ficar, né? Então, algo que a gente vai levar para frente, mas justamente essas habilidades, né? Essas habilidades que a gente tem, que não necessariamente são medidas por um currículo, né? Que é uma coisa que o educador de museu ele tem muito, né? Uma certa desenvoltura, um senso de coletividade, né? Uma coisa de se virar, assim, também, né? Que o pessoal coloca no currículo lá, soft skills, né? São essas habilidades que, de certa forma, elas vão permear um pouco as nossas relações dentro dos educativos. E eu acho que, nesse sentido, os educativos de museu, cada vez mais, eles têm muito a contribuir com a educação formal e outras formas de educação, né? Justamente porque ele traz metodologia, a gente traz metodologias e ferramentas que podem ser utilizadas depois por esses outros grupos nas escolas, nos outros espaços, né? Eu acho que era isso. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu volto. Tranquilo, Guilherme, obrigado. Passo agora para a Yalê. Yalê, como é que você vê essa mudança na relação dos públicos com os museus e das equipes com os públicos? Pergunta difícil. Eu acho difícil, assim. Acho que todas as falas trouxeram elementos muito importantes. Eu acho que eu arriscaria dizer que a primeira coisa que mudou tanto é o tempo. Eu acho que a relação com o tempo, eu acho isso muito, eu vejo isso muito forte. A relação com o virtual, né? Isso com certeza mudou muito. Eu acho que a gente passou a vivenciar, passou a enxergar mesmo esse alcance o acesso que o virtual tem, né? A gente consegue acessar mais públicos, né? Em lugares, em espaços que talvez esse público não tivesse a oportunidade de ir ao museu. Então, acho que a gente ampliou muito essa relação do acesso ao público. Acho que na primeira pergunta, né, quando a gente falou que era educação, eu falei que educação também é conhecer a si mesmo e conhecer ao outro. E aí eu acho que isso é uma das coisas que mudou nesse momento, né? Eu percebo que a gente passou, nós, museu e o público, né? Acho que a gente passou a se mostrar mais vulnerável. Internamente, pelo menos, eu posso dizer isso com bastante segurança. Eu acho que a gente, como equipe, a gente percebeu que a gente pode se mostrar vulnerável, né? É isso, é muita coisa nessa pandemia. Acho que cada um de nós sentiu de um jeito, passou de um jeito, e todos nós saímos com marcas muito fortes, né? Então, acho que a gente aprendeu
a se conhecer, a gente aprendeu a olhar mais para o outro, individualmente, entender esses processos individuais. E eu acho que o Guilherme trouxe uma coisa muito importante, que são essas habilidades, né? Eu acho que isso também mudou na relação. A gente olhar para essas habilidades individuais, valorizando mais, eu acho que isso vai ficar para sempre, as habilidades socioemocionais, né? Principalmente da equipe com o público, porque se a gente não tiver essas habilidades, é muito difícil a gente lidar bem com essa vulnerabilidade que o público traz e mostra para a gente. A gente precisa saber administrar a nossa inteligência emocional, por exemplo, para lidar bem com essa vulnerabilidade que o público nos traz, né? Então, acho que isso, para mim, tem sido o maior desafio, né? Eu acho que na gestão de equipe, e o maior desafio também nessa relação com o público. Não sei se eu fui clara, não sei se deu para entender, mas é isso. Assim, eu acho que eu estou falando muito de uma coisa interna, muito de uma emoção do coração, porque eu acho que é isso. Eu vou só dar um exemplo aqui. Eu acho que quantas vezes nesse pós, entre aspas, pandemia, a gente em reunião chorou, se abraçou. É isso, a gente está vulnerável. Às vezes, uma palavra que a pessoa faz, a gente desaba. Então, essa tem sido, acho que é a maior mudança mesmo que a gente tem nesse momento. Obrigado, Yale. Marina, passo para você. O que mudou na relação dos públicos com os museus e das equipes com os públicos? Obrigada, Marcelo. Eu acho que são vários aspectos, né? Uma coisa que eu acho que foi muito interessante foi o ganho que a gente teve, os educativos. Eu também, assim, o Museu da Língua ficou fechado, né, para reconstrução, e ele abriu em 31 de julho do ano passado, né? Então, também no meio da pandemia. Então, a minha experiência é muito mais anterior, né, do que diretamente no momento de fechamento. Mas eu acho que a gente nós do educativo, tínhamos uma resistência muito grande ao contato online, porque para a gente sempre foi muito forte e caro, né, para essa relação direta com o público. E eu sinto que a gente tinha uma resistência, mesmo que a gente falasse de tecnologia, existia uma resistência. E, de repente, a gente teve que cair de boca mesmo, né, na internet e no online. E aqui, pelo menos, foi muito legal, muito gratificante os encontros que a gente fez com as escolas online durante a pandemia. Não eram visitas virtuais, mas era mesmo encontro e bate-papo. Foram riquíssimos, e uma pena que a gente não conseguiu continuar, porque daí, quando volta para a escola, as escolas não estão todas aparelhadas para isso, né? Mas eu acho que a gente, então, reforçando o que já foi dito para várias pessoas, a gente descobriu também essas habilidades da tecnologia, né? Do trabalhar com essa nova linguagem, né? Nova para a gente que tinha uma certa resistência, né? Acho que também uma coisa muito positiva que eu tenho visto é o público vem ávido por viver experiências, né? As pessoas estão felizes nesse sentido. Eu vejo as pessoas no museu felizes. Mas, paradoxalmente, também, como estamos todos muito fragilizados, como também já foi citado aqui, com as emoções assim pulsando mais fortes, né? Uma carência também de todo mundo, eu sinto que os públicos muitas vezes estão muito na defensiva, né? Ou vêm de uma forma mais, qualquer coisa, numa defensiva. Acho que tem também, como o Guilherme falou, essa coisa de estarmos em casa você podia tudo, né?
quando você está na rua, você tem que aprender a socialização, né? A viver com o outro, a conviver, né? E, por outro lado, a equipe também fragilizada do mesmo jeito, né? E muito vulnerável, como a Yale falou, a essas investidas um pouco mais ríspidas, às vezes, né? Então, acho que é um paradoxo. As pessoas vêm felizes, mas, ao mesmo tempo, também meio sisudas nas relações, né? Acho que é isso. Obrigado, Marina. Amaury, agora para você, o que mudou na sua perspectiva na relação dos públicos com os museus e das equipes com os públicos? Eu vou tentar conversar em 3 tópicos sobre essa pergunta. Eu acho que, de novo, eu recupero uma coisa que a gente já tem na vivência, né? Com exceção da Diná, que, como ela diz, ela é recente na experiência de museu, mas eu já sou bastante velho dentro do espaço cultural. Assim, eu me considero, às vezes, um ancião dentro de tanta coisa que a gente vive, e não é nem, às vezes, o tempo. A pandemia me mostrou o tempo de uma forma diferente, embora eu seja ligado ao Tarkovsky, e a gente vê que o tempo é uma grandeza e ela pode ser dispensada, mas o fato é que eu vou lidar com isso, vou tentar responder de uma maneira prática. Nós sempre tivemos agentes de museu, pessoas e agentes de museu, nós sempre lidamos com alguns pontos que são diferentes do senso comum. Por exemplo, enquanto todo mundo está se divertindo no final de semana, nós estamos trabalhando, né? No período da pandemia, onde todo mundo se recolheu e teve o contato, às vezes consigo mesmo, no sentido de uma interioridade, a primeira coisa que nós que trabalhamos com museu e na posição de coordenadores ou agentes da educação, do núcleo educativo do espaço cultural, o interior, que para o senso comum é o interior de si mesmo, o interior, de repente, foi cuidar de uma equipe inteira ameaçada de perder a função, incluindo a gente. Porque será que nós iríamos continuar? E aí eu estou falando de uma coisa muito... Porque, além da questão da saúde biológica, nós tínhamos... Será que haveria condição de existir trabalhando quando o trabalho foi suspenso? E aí a gente teve o nosso interior como agente cultural e coordenador ou orientador, a nossa interioridade foi pública, porque se antes o museu funcionando, toda a equipe funcionava, porque tinha demanda, tinha público, tinha de apresentar isso, de repente fecharam-se as portas, nós nos interiorizamos e o que é que nós descobrimos? Um público. O nosso interior, a nossa parte subjetiva era pública, mas era pública nossa. Então, nós tivemos que pensar cada um de nós e da coordenação, isso foi surpreendente. Eu tinha que atender e lutar, tanto na confirmação da presença de cada um e também dialogar com os agentes que poderiam dispensar ou não dispensar aquele grupo. Então, a nossa, enquanto para a maioria, para a grande parte do senso comum, a situação era psicológica, nós éramos psicológicos e ainda tínhamos que trabalhar no campo da manutenção da sobrevivência profissional, da significação dessa sobrevivência profissional, quando nada tinha na nossa mão. De novo, decodificar uma forma de fazer com que as pessoas ao nosso redor, inclusive os mais próximos a nós, entendessem isso. Então, isso foi uma coisa fundamental, né? A gente conseguia, sob alguns aspectos, tirando não sei nem de onde, a ideia de fazer com que a gente permanecesse unido, porque se para uma pessoa deprimir significa desmontar completamente, a gente via, se a gente não conseguisse fazer isso, o desmonte total de indivíduos outros na nossa frente, do qual nós éramos responsáveis. Isso foi muito importante nesse período. E nós tivemos perdas. E a experiência dessa perda de pessoas extremamente qualificadas que nós tivemos que lutar, que nós tivemos que perder,
e a perda não era de perda mortal no sentido do vírus, era uma perda no sentido comportamental. Esse é um ponto. De outro lado, diferente também da Diná um pouco, eu trabalho num local que é exposto ao público, que é ali na Sé. Então, a gente vê muita gente entrando no museu, até também trabalho num lugar que é um banco, onde tem o auxílio emergencial. Então, essa experiência é uma experiência o tempo inteiro existindo ali na nossa frente, e hoje em dia a gente vem construindo pontes para um público que ele tem carência de entendimento, carência do entendimento do protocolo, carência do entendimento do que significa esse espaço, e nós estamos, de novo, significando isso. A gente está ressignificando, né? Nós estamos, nesse momento, ressignificando as nossas ações para que elas tenham um projeto de dimensão. Ontem mesmo, uma pessoa veio me perguntar qual era o papel do professor, porque o professor, ele às vezes dialoga, muitas vezes ele dialoga com o espaço cultural, né? Nós tínhamos grupos, grandes grupos e tudo mais. A crise que tem na escola é levada para dentro do espaço educacional, e como a gente, por incrível que pareça, continua agindo, porque o espaço cultural continua existindo, eles se sentem como se a gente tivesse condições de responder, e a gente vai responder. Se vocês me perguntarem quando a gente vai responder, eu não sei, mas a gente vai responder. Então, para mim, a relação da pandemia, quando a gente fala pós-pandêmico, a gente está falando pós-pandêmico nessa estrutura, não é na biologia. Porque Maurinho, a pandemia... Oi. Eu só pedir para você fechar, porque eu ainda queria ouvir a Denise. Vou fechar. Obrigado. Quando a gente fala de... Eu sabia que você ia falar isso e é preciso que fale mesmo. Não, está certíssimo. Você me corta. Agora, o que eu acho é isso. Uma coisa é a biologia e a outra coisa é a nossa função. A gente precisa entender isso muito claro. Entendeu? Então, a gente já lida com a pós-pandemia nesse aspecto. Entendeu? Ponto. É isso que eu queria colocar. Ótimo, Mauri. Para fechar agora, Denise, o que mudou na relação dos públicos com os museus e das equipes com os públicos para você? Então, eu comecei a trabalhar, eu peguei as duas pontas. O primeiro ano da pandemia eu estava em casa, e eu já tenho mais de 60 anos, na verdade 65 no momento, naquela época 63, então eu estava bem guardadinha em casa. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar, e realmente eu sempre uso o trabalho como uma saúde mental. Eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço. Então surgiu a oportunidade, eu fui enfrentar esse desafio. E aí eu fiquei surpresa com tudo que precisava ser feito. Isso foi na virada de 2020 para 2021. O que aconteceu foi que nós nos lançamos para conhecer esse mundo virtual e tentar lançar neste mundo virtual exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. A conversa, a troca, não fazer, porque isso já vinha acontecendo, filmes, vídeos, a gente continua fazendo, inclusive, vai continuar fazendo, mas como é que a gente faz para grupos menores trocarem ideia? E começamos a criar. Assim, primeiro foram quase 2 meses de testes de vários aplicativos, porque a gente não tinha ali conhecimento de nada daquilo. E, na medida que a gente foi encontrando os aplicativos que nos levavam para uma resposta daquilo que a gente estava buscando, que vem exatamente com a ligação do que eu acredito como educação e que a equipe também compartilha comigo, a gente começou a lançar projetos para idades, para públicos específicos virtualmente. Primeira coisa, nós descobrimos o alcance. Aqui tem um monte de gente, um monte de nominhos que eu tenho ideia, não tenho ideia de onde são, mas eu tenho certeza que não são só de São Paulo. Então, essa amplitude nos deu um olhar. Nós chegamos a atender gente que mora fora do país mais de uma vez, e continuamos atendendo e continuamos fazendo visitas virtuais. Não é visita, são encontros, na verdade.
E essas pessoas, aí descobrimos com o tempo que a terceira idade, que estava guardada dentro de casa, respondeu de uma forma maravilhosa aos nossos projetos. Tanto que esse ano a maior parte dos atendimentos para a terceira idade a gente continua fazendo virtualmente. Em compensação, aí profissionais do turismo, profissionais da educação, que são públicos que a gente faz projetos mais diretos, né, mais específicos, esses também responderam muito bem. E com relação às crianças e às pessoas em as crianças eu acho que já estavam lotadas de acesso das escolas pelo virtual. Teve uma vez que a gente programou uma ação para criança, num domingo de manhã, era 11 horas da manhã, e apareceram avós, querendo aprender coisas para aplicar nos seus netos. Aquilo foi assim, um achado, foi lindo. Então, as crianças e o público em vulnerabilidade social, que não tem acesso a esse instrumento, esses só pessoalmente. Então, só agora, depois que nós também tivemos um pouco mais de segurança, porque tudo que está sendo dito aqui nem vale a pena a gente identificar, porque tudo está certo. Quer dizer, cada uma das coisas que vocês disseram aqui, e que eu imagino que eu estou dizendo, todo mundo está indo na mesma direção. Mas esse encontro, as atividades extramuros com escola, as atividades extramuro com pessoas em vulnerabilidade, só agora, em maio, que a gente começou a fazer os contatos para a gente conseguir aplicar. Porque as escolas, principalmente as públicas, acho que foi a Marina que comentou, né, que não têm tanto acesso à tecnologia, elas estão restritas. Também não têm acesso a ônibus, também não têm acesso a uma série de veículos, e isso tudo complica muito a vida na hora de atender. Então, agora a gente já está pensando nisso. Nós já sabemos que temos público virtual que precisa continuar a ser atendido, sabemos que temos públicos presenciais que não vão entrar nesse universo virtual, e alguns que a gente faz a dobradinha. Atende os que moram mais longe, que não têm acesso geograficamente ao museu imediatamente, com as ações virtuais, mas também faz as ações presenciais. Eu acho que é isso, quer dizer, a gente está encontrando cada vez mais, você fala aqui na relação, né? A gente é do setor de comunicação dos museus, e comunicar e relacionar são duas coisas que são nossas tarefas iniciais. E a gente vai descobrindo metodologias para aplicar, e cada um dos museus, eu vejo a Marina falando com vocabulário, o Guilherme com outro, eu trabalho no museu que é de objetos, então, como é que as pessoas vão se aproximar desses objetos? Então, cada um de nós tem também essa questão do qual é o acervo que a gente está interessado em construir essa comunicação com o público. Bom, Denise, obrigado, viu? Eu estou vendo que vocês já estão aqui participando no chat com alguns comentários muito bacanas, inclusive. A gente vai trazer essas perguntas de vocês daqui a pouquinho. E eu gostaria agora, talvez, de começar essa terceira rodada, só relembrando e pedindo para vocês talvez serem um pouquinho mais sintéticos nas respostas. Eu sei que a gente se empolga e vai falando. Vocês já mencionaram de alguma forma alguns dos projetos que os seus museus têm desenvolvido, e a gente sabe o quanto que nessa área que a gente está, o quanto que o educativo às vezes acaba sendo responsabilizado pelo engajamento de público, né? E aí a minha pergunta ela vai um pouco nesse sentido, de pensando nesses projetos e ações para engajamento que vocês pincelaram alguns, o que vocês entendem que isso de fato faz parte do departamento do educativo, e o que faz parte da instituição como um todo, e se a gente consegue separar uma coisa da outra, falar, não, isso aqui como educativo a gente consegue assumir e dar conta, mas isso aqui a gente precisa de fato de um respaldo
da instituição, ou às vezes a gente precisa de um respaldo do poder público ou de outra instância, talvez não mencionada aqui. E aí, só relembrando, então, pedir para vocês serem um pouquinho mais sintéticos, eu queria começar essa rodada com o Guilherme, e aí a gente vai seguindo aqui. Bom, eu vou também colher algumas coisas do que os colegas falaram aqui, né? Algumas coisas que a gente tinha pensado juntos. Eu acho que, assim, eu acho que, às vezes, por parte da gestão dos museus, existe, isso desde antes da pandemia, né? Existe uma ideia, muitas vezes, equivocada de que o educativo ele é o único responsável por trazer público para o museu. Primeiro, né? A gente, às vezes, fica com esse peso nas costas e uma certa cobrança de aumentar o número de público, como se, enfim, né, só as atividades educativas elas fossem dar conta, muitas vezes, de uma questão que é muito mais estrutural das instituições, né? Às vezes uma questão da comunicação, enfim, né? Ou de outras áreas, ou disposições que às vezes não são tão eficientes, né? Enfim, na comunicação e no contato com os públicos, né? E o educativo ele entra meio que para tapar alguns buracos, né? Como às vezes acontece com a acessibilidade também, né? Em outros momentos, né? Mas ainda assim, eu acho que agora, durante esse período pós-pandemia, falando assim no esquema que a gente estava falando desde antes, eu sinto que existe uma relação muito mais forte entre áreas do museu, pelo menos no museu que eu atuo, né? Na tentativa de trazer também, não educativo dentro como único responsável por engajamento desses públicos, mas como esse ponto que tem contato direto com o público e sabe quais são as problemáticas que acontecem nesse contato, né? Um lugar de escuta muito maior, né, do que era o papel do educador, né? E aí essa escuta, às vezes, reverbera numa exposição, numa comunicação que é mais eficiente, enfim, né? No contato melhor com esses outros públicos. E eu acho que de ações de engajamento que eu senti, eu me vi muito na fala da Yalê também, quando ela trouxe esse tempo estendido, né? Que a gente teve durante a pandemia, né? E esse tempo estendido, enfim, permitiu que a gente fizesse uma série de coisas, inclusive ações de longo prazo, que era uma coisa que, para mim, em 2019 era impensável. Por exemplo, no contexto de educativo que eu trabalhar por tanto tempo com um único grupo, né? Acho que as nossas ações que tinham sido de projetos mais extensos foram ações que tiveram cerca de um mês de encontros, cerca de 5, 6 encontros, né? E aí, de repente, lá no museu teve uma ação que foi organizada por 2 educadores, né? Raquel Freitas e o Luiz Gregório, que eles fizeram um curso de formação para professores em parceria com o pessoal da Unifesp, que durou cerca de 3 meses, se eu não me engano, né? Foi um curso bem longo, assim, com encontros semanais, com o mesmo grupo de professores, né, para trabalhar questões de direito linguístico dentro da primeira infância, né? Pensando na questão do contexto migratório. E eu acho que isso abriu uma porta para a gente pensar cursos no museu, pensar formações mais extensas, que mudou um pouco a nossa relação estabelecida com os grupos, né? Que é um pouco aquilo que a gente estava falando desde o comecinho, do trabalho mais qualitativo do educativo, né? Então, trazer, por exemplo, fica uma cobrança muito forte, muitas vezes, da gente trazer uma quantidade gigantesca, numérica de pessoas, porque existem cobranças de outros meios, né? Mas aquele trabalho qualitativo ele funciona de uma outra maneira também. E para isso a gente precisaria reavaliar uma série de questões, né? Dentro do âmbito da secretaria, que é onde a gente atua, né? Uma questão de como são contadas as nossas metas de atendimento, né? Outros fatores, né? Que são índices mais qualitativos do nosso atendimento, enfim. E aí eu acho que reverbera nessas outras instâncias, né? Que a gente precisa desse respaldo para conseguir realizar estes trabalhos, né? E também, né? Dentro do educativo, só para finalizar, né? Que nem eu tinha comentado, eu acho que o nosso papel é justamente fazer esse mapeamento das exposições dos conteúdos tratados ali, né? Mapear essas práticas justamente como uma forma de poder fazer pressão, enfim, né? Contribuir para que novas exposições vão ser montadas, né? Acho que o educador está muito nesse papel também. A gente ajuda a reavaliar esses conteúdos, mas principalmente ajuda a reavaliar a forma como esses conteúdos aparecem dentro do espaço expositivo. E a partir dessa forma a gente fala de acesso também, né? Acho que depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Não adianta nada eu trazer diversos grupos, diversos perfis de público para dentro do museu, senão necessariamente eles vão conseguir acessar esses conteúdos da mesma forma, no sentido de que eles vão ficar muitas vezes se sentindo à margem do que está sendo tratado ali também, né? Eu acho que é um pouco disso que eu penso em relação a essa pergunta agora de início. Obrigado, Guilherme. E, Ale, para você, o que você entende que é papel do educativo nas ações de engajamento do público e o que é papel da instituição, do museu como um todo ou de outras esferas? Bom, acho que Guilherme
falou já super bem, né, nessa responsabilidade institucional, e não só do educativo, que muitas vezes, né, essa conta está no educativo. Eu acho que eu entendo uma responsabilidade interáreas, né, de todas as áreas, para engajar públicos, né? Eu acho que uma forma é a gente pensar em políticas de acesso, políticas de inclusão, né? Então, valor de ingresso, transporte, gratuidade, enfim, eu acho que essas coisas elas são fundamentais, né? Eu acho que a gente também trazer, olhar muito, né, para o não público que o público que não frequenta aquele museu, e a gente trazer esse público, escutar esse público. Eu acho que a escuta do público ela é fundamental, por meio de pesquisa ou por meio de ações pontuais. Eu acho que cada vez mais esse acolhimento, como eu já disse, o respeito para essa diversidade de perfis de público, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E eu acho que, dando uma continuidade, uma contribuição para a fala do Guilherme, eu acho que nessa questão do tempo, eu acho que, falando muito por mim, eu acho que eu estou num momento de olhar e eu entendo que isso seria muito positivo se for um olhar institucional, para um foco no qualitativo, né? Muitas vezes a gente tem, eu vou dar um exemplo, a gente tem um projeto que é o Revivendo Memórias, que é um projeto que a gente faz com pessoas idosas que têm a doença de Alzheimer, e é um projeto que não dá para a gente mensurar por qualidade, porque para você trabalhar com uma pessoa que tem Alzheimer, para você trabalhar o resgate da memória afetiva com uma pessoa que tem Alzheimer, a gente precisa da repetição do atendimento. Então, é isso, às vezes eu atender aquela pessoa todas as semanas. Então, eu acho que a gente precisa ter esse foco, pensando no educativo, no papel do educativo, desse acesso que muitas vezes nem dá para a gente mensurar. Ele é muito subjetivo, né? E está muito atrelado ao qualitativo. E eu acho que nesse momento, né, de novo, pós-pandemia, entre aspas, nesse momento que a gente está da pandemia, eu acho que isso está muito forte. Isso, para mim, está muito forte e eu entendo que esse E é maravilhoso o educativo ter esse papel, né, porque é um papel de cidadania, é um papel social muito forte. Eu acho que é isso, é um papel social, né? Então, eu acho que quando a instituição tiver esse entendimento, e todas as esferas tiverem esse entendimento do poder do alcance do trabalho educativo pela qualidade, não pela quantidade, eu acho que a coisa vai. Obrigado, Yali. Marina, como é que você vê essa questão? Eu vejo que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Da instituição como um todo. E pensando nisso que a Yael falou, eu acho que também existem as especificidades de cada área, né? E para se fazer. Então, acho que, por exemplo, quando você pensa numa programação cultural, você pode pensar num volume maior de público. Quando você pensa em ações educativas, dependendo dos públicos, né? Você tem um público mais qualitativo de menor quantidade, talvez. Aqui a gente tem articulação social, um trabalho mais específico ainda nesse sentido do que o educativo dos pequenos grupos, né? Vamos pensar assim. Eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, e eu incluiria aí nessa responsabilidade também os parceiros, patrocinadores, né? Acho que é uma responsabilidade grande quando você fala, por exemplo, de ônibus, né?
acho que os parceiros, os patrocinadores perceberem já há uma mudança, acho que ainda pouco forte, mas já sensível, né? Já se percebe de que a marca dele vai aparecer se ele fizer uma ação consistente, né? E não a marca pela marca. Acho que a gente consegue também. Então, acho que eu trago esse agente para a responsabilidade também de engajamento de públicos, né? No caso do educativo, um pouco na esteira do que o Guilherme e a Lê falaram, eu ando muito preocupada com o abandono das escolas, né? O número de pessoas que desistiram, e também com o abandono social, o número de pessoas que foram desistidas, né? E foram expulsas também de casa e tudo mais com essa crise econômica. E aí eu acho que esse é um papel, dentro do papel social dos museus, é um papel também do educativo, buscar trabalhar com esses públicos, né? Quando a gente pensa que o número de pessoas que abandonou as escolas e tudo que aconteceu durante a pandemia, que a Denise já falou aqui, das dificuldades e tudo mais, a gente vai ter mais uma geração perdida, né, em termos de educação, e isso me preocupa muito lá na frente. Quem vão ser as pessoas que vão estar nos nossos lugares, quem serão os governantes e tudo mais, né, deste país. Então, eu acho que o papel dos educativos dentro desse engajamento de público, para mim, vem muito nesse momento em pensar principalmente no engajamento de público escolar para ajudá-los a ver as escolas também como uma coisa importante, de valor na vida deles, né? E também ajudar esses públicos em situação muito vulnerável, né? No sentido mesmo de fortalecimento como pessoas, né? Como indivíduos e cidadãos, né? Que são, né? Obrigado, Marina. Amaury, pensando nessa questão em projetos e ações para engajamento de públicos, nesse momento, o que você entende que é de responsabilidade do educativo e o que é de responsabilidade da instituição ou de outras instâncias? Eu acho que o Guilherme colocou muito bem, eu acho que ele pontuou os principais pontos que afetam, digamos, a instituição cultural, no sentido da responsabilidade de outras áreas que interagem com o educativo no espaço. A gente tem uma realidade em que o público ele vem gradativamente frequentando o espaço, e aí, num dado momento, você tem uma quantidade relativamente grande, no momento seguinte, essa quantidade desaparece, aí o espaço fica vazio, a gente está com esse fluxo, né? Os projetos que são, de alguma maneira, uma demanda do educativo para que faça com que o público acolha com mais precisão aquele lugar, fica entre o qualitativo e o quantitativo, né? Eu faço parte de um espaço que é um espaço muito peculiar, porque ele é cultural, mas ele é ligado a um banco, e você tem toda uma estrutura no qual o banco ele é o núcleo central e que se expande para a questão da cultura, e a questão da cultura desse lugar é uma questão também ligada à própria missão desse banco, que é a de dar o entendimento para um público, muitas vezes, que não entende. Então, esse público que acolhe e que vai à Caixa, culturalmente falando, muitas vezes ele é um público que ele adentra aquele espaço pela primeira vez, e ele tem que descobrir as coisas ali dentro. Então, os projetos lá que nós temos feito atendem muito a essa linguagem, vai muito nessa direção. E eu acho que é isso, eu acho que a gente está vivendo um pouco o retrato da saída das pessoas de casa para a rua. A gente tem um microcosmo no cultural
onde a gente tem essa vivência concreta e que nos cobram, né? E que nos cobram. E essa cobrança, ela não depende só da gente no sentido do atendimento. Às vezes tem a questão da divulgação, tem a questão do transporte, que é uma coisa muito importante. O acesso ao espaço, né, o veículo. A gente tem uma questão muito importante também do ponto de vista da cidade. A cidade está mais violenta, né? Não sei se vocês... a gente percebe muito isso. E é uma violência que, até certo ponto, vai encontrar uma justificativa pela carência, né? Como eu estou ali na Sé, o número de situações difíceis é muito presente, né? E isso é um retrato da sociedade. É um retrato da sociedade no sentido de como ela ficou espantada diante do que a Covid trouxe, né? Do que a realidade que a Covid mostrou. Né? Quando a Denise comentou a respeito das descobertas de público, quando a gente, por um outro canal, que é esse do atendimento, do auxílio emergencial, muita gente não tinha identificação, né? Não chega a ter identidade, foi preciso fazer quase um censo. Né? Isso reflete, né, com a experiência que a gente está vivendo agora. É isso, basicamente. Né? Tá ótimo, Mauri, obrigado. Quero ouvir ainda a Denise e a Diná a respeito desse assunto, e aí depois eu queria trazer uma pergunta para vocês, que já apareceu aqui no chat, e por último, depois a gente seguir para o fechamento do webinar. Então, Denise e Diná, por favor. Denise. O microfone está fechado. Não é, gente? Eu esqueço. Mas aí, duas palavras. Primeiro, responsabilidade. Eu acho que responsabilidade, na verdade, é de todos nós, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, todos nós, que eu digo, é sociedade, olhar para a própria sociedade. Mas, claro, se estamos no museu, do museu como um todo. Então, não existe cerceamento, não existe ilha dentro do... Existe, às vezes, na prática, mas é onde não funciona nada. Porque um museu cheio de ilhas, cada um cuidando do seu pedaço, a comunicação não vai saber o que comunicar, porque ela não está inteirada nem com o setor técnico, nem com o setor educativo. Então, nós ficamos esperando ou procurando caminhos para comunicar o que a gente faz, e a comunicação vai criar coisas extras que não se sabe de onde vem. Quer dizer, é assim que funciona se tiver tudo separado. Então, responsabilidade é de todo mundo. Agora, falando aí sobre engajamento, vamos pensar a palavra engajamento como participação ativa e fidelização, se é esse o conceito de engajamento que vem na pergunta, aí sim, o esforço, aí é um esforço, existe um esforço do educativo, esse esforço também existe do ponto de vista das exposições e tal, todos os setores que têm contato, que é da comunicação do museu, que tem contato com o público, têm a mesma responsabilidade, mas fechando no educativo, criar ações novas, porque aí você fideliza. Então, esse esforço nosso, não só de criar ações para o público, mas sempre novas ações para aquele mesmo público, isso eu posso dar exemplo com o pessoal da terceira idade. Cada ação que a gente cria para a terceira idade tem que ser diferente da anterior, porque está todo mundo dentro de casa, e vários deles estão fiéis à participação. A gente manda, além da divulgação do museu, a gente trabalha muito com agendamento e divulgação ativa. Então, a gente manda para os mails as informações. E a gente tem reparado que a gente tem algumas pessoas que a gente adora participando direto nas ações que a gente faz. E como é que a gente faz para abrir novos públicos? Então, a gente tem esse da fidelização e a gente tem a questão dos novos públicos. E aí é também uma questão ativa dos dois âmbitos que eu já falei. O presencial, buscando públicos que não têm acesso nem às propagandas, nem a parte de comunicação, nem aos sites e redes sociais. Rede social é uma bolha.
Então, se a gente, claro, vai tratar da bolha, porque ali tem uma série de pessoas que têm contato conosco e é interessante ter, e a gente... uma parcela da população está ali, mas não pode esquecer que tem uma parcela enorme que não está. E aí a gente tem que se dividir e pensar situações, atividades, formas de buscar esse público. E aí alguém falou ali do entorno, a gente tem tratado muito com o pessoal do entorno, que num primeiro momento é o pessoal que a gente tem um contato mais rápido e mais direto, né? Exatamente, porque a Marina falou de ônibus, a gente tem... Então, assim, tudo isso que está sendo dito nessas 3 linhas que eu estou dizendo, tem as dificuldades e tem as necessidades, e a gente tem que correr atrás. Obrigado, Denise. Para encerrar, então, essa rodada, e aí a gente poder responder uma ou 2 perguntas aqui do público, queria ouvir você, Diná. Vamos lá. Bom, acho que a gente concorda todos, pelas nossas falas, que a responsabilidade é de todos, né? Colocar só num departamento, né? Nem só na comunicação, nem só no educativo, em ninguém. E algumas coisas que eu vi nesses primeiros meses aí de funcionamento, que primeiro é um relacionamento com esses públicos, né? Então, o primeiro que a gente pode se relacionar é esses que estão perto da gente. E como que a gente faz? Então, por exemplo, com escolas, a gente levou uma ação para dentro das escolas do entorno, aquelas que podiam vir a pé, que a gente não tinha patrocínio. Acho super bem colocado, Marina, que ônibus tem que estar dentro da ideia do patrocínio, faz parte para os públicos chegarem no museu, a gente ter formas deles chegarem também, né? Isso em relação a todas as linguagens artísticas, a gente pensa no espaço que vai ter a ação, a gente pensa na ação, mas a gente não pensa no deslocamento das pessoas, senão a gente vai ter sempre quem pode se deslocar, né? Quem não tem acesso, a gente não democratiza o acesso. Então, a gente fez essa ação de levar uma ação para dentro das escolas, convidamos professores primeiros para virem, para conversar, para ter essa troca com eles, e depois vieram os alunos. Então, tem é como todo relacionamento, a gente vai cultivando esse relacionamento, e às vezes muitas vezes, né? Às vezes quem está mais pertinho, às vezes é o mais difícil também, muitas vezes, pensar nessa ação não funcionou, às vezes não é nem só uma ação nova, é porque aquela não reverberou, então vai ter que tentar uma outra coisa, vai ter que tentar uma outra abordagem. Outra coisa que a gente viu é como que a gente faz esse trabalho interno. Tudo bem, todo mundo é responsável, beleza, mas como que isso acontece? Como que a gente engaja? E todo mundo é todo mundo. É recepção, é limpeza, é o segurança, é todo mundo. Aí eu lembrei de algo que aconteceu essa semana, a gente fez uma palestra, e aí um evento ainda assim tem um alcance mais na bolha ainda, né? Como que a gente consegue que as pessoas saibam que está acontecendo dentro do museu uma coisa que não é exatamente do seu tema. E veio uma família que a pessoa na recepção falou, olha, está acontecendo esse evento no 2º subsolo. E aí, no final, a mãe dessa família estava extremamente emocionada. Ela falou, não sabia que estava acontecendo. Se a menina da recepção não tivesse me falado, eu não tinha vindo. E isso me tocou de uma forma, eu estou totalmente emocionada, eu estou transformada. Então, olha isso, né? Como que a gente engaja dentro? Como é que a recepção vai falar que está acontecendo alguma coisa lá dentro? Que no 2º subsolo, que essa pessoa não teria chegado lá. Então, como que a gente faz esse trabalho interno? Ao mesmo tempo, a gente estava querendo falar mais com os professores, né? Conseguimos um contato ali na Secretaria Municipal de Educação. São outros órgãos, não é só o museu também que é responsável. Como que a gente... Alô, educação, vamos trabalhar junto com a cultura? Como que a gente vai fazer? Né? Porque a prefeitura e o Estado têm muitas instituições culturais. Eles também têm que articular, faz parte disso. E eu acho que tem uma questão, por mais que a gente é um museu privado, a gente também trabalha com dinheiro público. Então, o dinheiro público não é para ser rasgado, né? Se as ações estão acontecendo lá dentro, o público tem que estar lá, porque isso é uma ação para o cidadão, é feito com imposto. Acho que isso a gente perde a dimensão. As pessoas têm que estar lá dentro, é dever, né? Faz parte do dinheiro que ela está investindo, que ela está trabalhando e ela está pagando imposto para isso. A gente perde completamente essa dimensão. Então, sim, responsabilidade, mas não só da instituição também. Também é das outras instâncias que compõem a cidade, o Estado, porque
a gente está lidando com o que é direito, né? É devido a essas pessoas. Bom, Dina, muito obrigado. Eu queria trazer aqui rapidamente duas perguntas que surgiram no chat, que eu acho que estão diretamente ligadas a isso que a gente está discutindo aqui. E aí eu queria deixar vocês à vontade para responder no seguinte sentido, né? A primeira pergunta é a da Rosana. Ela comenta que ela entende que o educativo do museu é de suma importância, mas ela, no lugar de fala de observadora de públicos, ela sente que as ações educativas elas não são tão conhecidas pelos visitantes como poderiam. E aí ela gostaria de saber o que talvez esteja acontecendo. É uma deficiência na comunicação? Se existe algum estudo de público voltado para isso? E talvez a pergunta mais importante dela é se há uma clareza de como essas ações são percebidas pelo público nesse momento que a gente está vivendo aqui. E aí, já emendando uma outra pergunta do Jobson, ele gostaria de saber se esse retorno do público aos museus está acontecendo de uma maneira lenta ou se a gente está progredindo bastante e se o interesse está ativo. Aqui eu não queria colocar uma ordem para vocês responderem, então eu queria deixar vocês à vontade para vocês se colocarem em relação a essas duas perguntas, que eu acho que é isso. A primeira, se, por mais que exista um esforço da nossa parte de levar essas ações, se isso haveria alguma coisa que ainda dá para fazer para que isso seja mais percebido pelo público, e se há esse interesse, esse retorno já está acontecendo nos museus. E aí a gente fecha essa rodada e parte para a finalização já do webinário. Posso falar? Eu procurei a mãozinha aqui, mas eu não achei. Eu vou começar pela do Robson, que é mais fácil. Assim, aqui no Museu da Língua Portuguesa, o público veio com tudo. Não começou devagar, não. O pessoal estava com muita vontade de vir para a rua, e acho que também porque o museu estava fechado, né, que ele reabriu. Nós tivemos um momento, sim, uma dificuldade grande das escolas. Mas isso em função de tudo isso que já foi falado aqui, né? Dificuldade. Primeiro que elas se voltaram para dentro delas, né? Quando os alunos voltaram para o presencial para se reorganizarem, eu imagino, pelas conversas que a gente teve com as escolas. E segundo, pela dificuldade com ônibus e tudo mais. E em relação às ações, esse é uma pergunta que eu me faço constantemente. Nós temos no museu pesquisa de satisfação de público, mais geral, em que se pergunta sobre o educativo, eu já vou falar sobre ela. Temos também pesquisas diretas que o educativo faz das suas ações, né, das visitas com professores e tal. E o que eu sinto é que, assim, as escolas, pelos contatos talvez mais diretos, elas compreendem e entendem o trabalho do educativo para além das visitas, grande parte das escolas. Mas o público, em geral, é muito difícil. E não é por falta de comunicação, porque aqui, pelo menos nessa nova fase do Museu da Língua Portuguesa, as ações do educativo são muito divulgadas. Mas, às vezes, quando a gente lê a pesquisa de público e se pergunta, né, o que você achou do trabalho do educativo, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que é usado como padrão, o serviço educativo, né? E as pessoas falam assim, eu não usei, eu não vi. E no caso, por exemplo, do educativo do Museu da Língua, os orientadores fazem parte da equipe do educativo e têm um trabalho educativo também, exercem um papel educativo. E as pessoas não enxergam. Eu não sei te responder, é uma coisa que é um desafio que a gente vem buscando sempre, mas também não é falta de comunicação, não, do que acontece. Eu queria falar uma coisa que diz respeito, talvez responda não a um em particular. Tem uma coisa que a gente percebe, eu não sei se acontece nos outros espaços, mas o que acontece também, existe até nesse momento uma facilidade de você se inscrever nas
que são oferecidas pelos espaços educativos. E aí, várias instituições oferecem vagas. E aí você tem um número de inscrição enorme. E aí você fecha, porque tem um público X. No dia em que a ação acontece, você não tem uma correspondência ao número de pessoas que fez a inscrição, fechando, inclusive, as vagas para outras pessoas que poderiam estar interessadas. E aí a gente vai verificar isso. Acontece que eles se inscreveram em vários momentos, em vários lugares, e eles esgotam as vagas. Então, isso é uma questão que é da ordem do público. Toda vez que a gente faz o processo, uma proposta, que a gente conversa na formação, a gente sempre toca nesse ponto da responsabilidade do público com relação ao acolhimento das vagas. Né? Porque, às vezes, é fácil você inscrever e, de certa maneira, não comparecer. Como a gente trabalha com um sistema, muitas vezes, de meta e de avaliação e de auditoria, quando você tem uma sala com uma proposta pronta e aí você tem um número de vagas com 40, 50, 60 pessoas e você tem 10 pessoas, parece que... E aí, quando você tem a avaliação, que nós também trabalhamos com avaliação, as avaliações são excelentes para as pessoas que estão ali, entendeu? Mas não tem um número de público que deveria ser correspondente. E a gente já identificou esse fator. Isso que eu queria colocar aqui. Posso pegar um gancho, porque eu vou emendar no Amaury. A gente, inclusive, agora nos relatórios, a gente está colocando o número de inscritos e número de participantes. Porque eu acho que o fato... Todos nós aqui trabalhamos com ações gratuitas, né? Sim, é importante. O educativo do museu são ações gratuitas. E eu não sei se, pelo fato de ser gratuito, as pessoas não se responsabilizam tanto com o fato de estarem inscritos, né? Isso é uma coisa. A outra coisa diz respeito à comunicação. No nosso caso, eu acho, no caso do Museu de Arte Sacra, eu acho que é uma falha de comunicação do ponto de vista de que o site do museu ele é visitado por algumas pessoas. As redes sociais também são visitadas por um número fechado de pessoas. E se a gente não encontra um outro caminho de comunicação, vai ficar fechado naquela... Quando eu falo de bolha, é isso. E está sempre internet, internet, internet. Que outros caminhos existem para sensibilizar ou para se comunicar com um público que não está nas redes sociais? O universo não está nas redes sociais. Nós temos usado os mails de quem já veio até nós. E muitos deles não têm esse contato com rede social. Então, eles têm contato uma vez que foram ao museu e concordaram em se inserir no mailing, eles recebem as informações. Não sei, cartaz, indicação, qualquer coisa que seja mais pública, eu não estou falando de poluição visual também na cidade, mas revistas, metrô, tem outros caminhos de informação que não estão sendo usados e, com isso, as pessoas não dá a visibilidade para o educativo. Eu já não estou falando de um museu específico. Nossa, então sempre é surpresa. Nossa, eu não sabia que vocês faziam isso. Nossa, é uma surpresa esse tipo de ação por vocês. Então, parece que escola tá certo, são as criancinhas, então, de preferência, Fundamental 1 e 2, as criancinhas elas vão para o museu, é um braço da escola. Isso vem desde a virada do século XIX, vem essa ideia. Agora, o restante da população, aquela ideia de a gente aprende, e aprende com prazer, em qualquer momento da vida, e a Yalê falou muito bem quando ela fala até de idosos com Alzheimer. Então, que relação essas pessoas vão ter? Isso é perda de tempo. Elas vão lá, não vão aprender nada, ou não vão tirar nada dali. Claro que vão. Então, falta esse trabalho. Meu sonho de consumo, um Brasil em que as pessoas entendam que educação e cultura é o básico para a população crescer, para a sociedade crescer. Guilherme. Eu acho que eu vou muito de encontro com a Denise comentou aqui. E foi até legal falar depois de você, porque a gente está muito alinhado também, né?
Só respondendo rapidinho, acho que foi o Jobson que tinha perguntado, né, sobre o retorno das pessoas no museu. É bem o que se eu não me engano, não lembro se foi a Marina que comentou, outra pessoa, né, que foi bem aquilo, né, os públicos espontâneos agora eles voltaram de fato, né, as visitas, as atividades de fim de semana, o pessoal voltou a comparecer mais ou menos como era no começo da pandemia, mas de outras maneiras, mas o impacto que a gente teve mesmo foi nas escolas, né, eu acho que ainda, eu tenho sentido um pouco isso, né, ainda que as escolas tenham voltado, elas voltaram de maneira desigual, porque as escolas particulares elas continuam se organizando muito melhor para visitar os museus, né? No sentido de que elas têm mais verba de ônibus, que elas conseguem se adequar aos protocolos de distanciamento social ainda, né? Porque a gente ainda tem mantido, né, na medida do possível, grupos menores, então as escolas particulares conseguem trazer mais ônibus e mais responsáveis por alunos, né? E as escolas públicas não tanto. Então, a gente sentiu que teve uma certa divergência do número de visitantes. E aí, nisso, a gente começou a pensar estratégias também de como possibilitar mais horários para escolas públicas, como fazer ações diretamente nas escolas, né? E, enfim, conseguir parcerias para disponibilização de ônibus. Eu acho que o ônibus acaba sendo nossa questão, que nem o pessoal falou, né? Em relação ao público espontâneo, eu me vi muito na fala da Denise quando ela falou das redes sociais, porque eu acho muito curioso, para não usar outra palavra, que cada pessoa que visita o Museu da Imigração vê um museu diferente dependendo de onde ela acessa, né? Então, a pessoa que vai ver o site do museu vai conhecer um museu. Quem vê pelas redes sociais conhece um outro museu. A gente tem um público cativo das ações educativas, né? Que é da mediação de leitura, da contação de história, das atividades de fim de semana. São as pessoas que vêm para as atividades educativas, né? Por exemplo, mediação de leitura, ela acontece todos os sábados e domingos, né? Então, tem um público que sempre vem para a mediação. Esse público não necessariamente ele vai para as exposições, né? Às vezes a gente caça, né, umas palavras de algumas pessoas. Nossa, eu nunca subi na exposição. Ah, eu não fui naquela exposição ainda. Faz 2 meses que eu estou vindo nas mediações, só que eu não acessei tal exposição, né? Eu estou aqui quase sempre e tal, né? Então eu sinto que cada pessoa tem um museu diferente e nisso o educativo ele acaba ficando um pouco fragilizado sobre o que as pessoas de fato imaginam o que é o Museu da Imigração, né? Quando elas vão visitar, que elas vão muito procurando uma memória familiar, afetiva, dentro de um contexto migratório específico do século XIX, e de repente os educadores eles querem também expandir um pouco essa ideia de imigração para uma experiência migratória e falar de migração contemporânea, e a pessoa também não está muito propensa a participar dessa discussão, né? Esbarra também o que as pessoas imaginam que seja de fato o trabalho dos educadores, né? Aí eu conto até uma piada, assim, né? Minha mãe foi uma vez visitar o museu, fiz uma visita com ela, junto com um grupo. No fim da visita, ela me puxou e falou: então é isso que você faz no seu trabalho? É assim que você faz no trabalho, né? É isso que você faz. E acho que é um pouco disso quando as pessoas vão no museu. Elas esperam um educador dentro de uma ideia que elas têm do educativo, né? Um educador que seja muito mais um monitor, né, entre aspas, né, alguém que vai dentro de um discurso XYZ do começo ao fim e falar de uma trajetória de um roteiro específico, né? Inclusive já ouvi pessoas falando: mas eu não vou participar da visita porque eu já fiz uma visita, eu já conheço, né? Aí a gente sempre pergunta: mas você fez visita com outra pessoa? Porque ela fala de outras coisas e as pessoas que estavam aqui juntas, elas também não estavam aqui, né? Vai surgir outros assuntos, né? Eu acho que talvez a publicização que a gente precisa não seja também da divulgação das atividades, mas seja também uma publicização do que é o trabalho desses educadores, né? Como que são essas dinâmicas, como as pessoas participam, o que elas podem esperar disso também, né? Acho que vai de encontro a isso, né? Muito bom, Guilherme. Obrigado, viu? Para encerrar, então, agora, a Diná. Por favor, Diná. E aí a gente vai para o encerramento logo em seguida, tá bom? Que eu acho que o pessoal já deve estar querendo jantar. Tá bom. Não, só falar que isso também, a gente teve, o público começou a vir, e eu vou contar uma experiência que aconteceu. Aí uma pessoa veio e falou assim: minha sogra já veio aqui no museu, mas falou que dá para ver em 15 minutos o museu. Aí eu nem ia vir, ela falou para eu não vir, porque, né, enfim. E aí ela teve a experiência com o educativo, com a visita do educativo, e no final ela veio para mim e falou: meu Deus, eu vou ter que trazer minha sogra de novo, porque ela não viu nada. Então, acho que isso mostra, acho que é só bem ilustrativo do que é o trabalho, e eu acho que é tão... A invisibilidade acontece até porque, às vezes, a gente não tem nenhum espaço para fazer as nossas ações dentro das instituições, né?
Então, já começa daí, a gente vai achando os espacinhos para acontecer nas frestas, vamos dizer assim. Então, só queria trazer essas duas. Muito bom, Dina, muito obrigado, viu? Bom, pessoal, então a gente está caminhando agora para o encerramento do webinário. Desde já quero deixar o agradecimento pela participação de vocês e vou chamar aqui os nossos convidados para fazer uma última resposta de uma última provocação que eu vou trazer aqui. Mas antes disso, eu quero deixar aqui um link de pesquisa de satisfação do webinário, eu coloquei no chat. Quando encerrar aqui o chat, aí vocês podem, quando encerrar o webinário, vocês vão lá, respondem com calma, porque eu acho que agora a gente vai finalizar. A pergunta que eu vou trazer para vocês e que eu gostaria que vocês respondessem em uma frase mesmo, é: qual a sua esperança para um futuro próximo? Eu gostaria de começar com a Marina. Eu acho que é que possamos tirar as máscaras físicas e as sociais que ganhamos, porque sempre temos sociais, mas ganhamos muitas que estão difíceis de fazer a gente continuar. Obrigado, Marina. Amaury, em uma frase, qual a sua esperança para um futuro próximo? Agora eu vou lhe surpreender porque não vai ter frase. É esperança. Eu não tenho mais nada. É só esperança. Ótimo. Denise, qual a sua esperança para um futuro próximo? Que a educação e a cultura sejam valorizadas no país e que sejam criadas políticas públicas para reconhecer as vozes dos grupos que constituem minorias de direitos. Isso não foi uma frase. Obrigado, Denise. Só tinha um ponto, Marina. Dina, qual a sua esperança para um futuro próximo? Parafrasear o Amaury, a minha esperança é que tenha futuro. E só quero responder uma coisa que está aqui no chat, que estão perguntando de acessibilidade. Eu acho que é um assunto muito importante, fica aqui a minha sugestão de um próximo webinário só sobre esse tema. Eu não vou me estender, a gente teria coisas para falar, mas eu acho que pode ser uma boa sugestão para um próximo webinário. Maravilha, está anotado já, Dina, obrigado. Guilherme, para você, em uma frase, qual a sua esperança para um futuro próximo? Nossa, uma frase é um pouco difícil, mas acho que eu colocaria a gente poder dialogar com quem é diferente sem todas essas barreiras que a gente colocou durante esse período. Acho que, para mim, é o que fica. Eu endosso também o que a Dina comentou sobre um webinário específico de acessibilidade também. Muito bom, obrigado. Para fechar e ler, qual a sua esperança para um futuro próximo? Eu acho que a gente possa verdadeiramente se respeitar, que a gente aprenda a ouvir, que esse é um aprendizado, e como a Marina, que a gente possa, se respeitando, tirar as máscaras. Mas antes de você fechar, eu acho que, né, já está acabando, eu queria muito fazer um agradecimento especial aqui para o Felipe, da tecnologia, que está com a gente até agora e que ajudou a gente aqui nos perrengues, todo mundo a se conectar. Fê, super obrigada. E um agradecimento para você também, que é um parceiraço e que fez também aqui um trabalho brilhante, e que o educativo do Museu do Futebol é tão nosso quanto o seu, é tão meu quanto o seu, quanto da equipe inteira. Você faz parte disso. Muito obrigado, viu, gente? E diz a sua, Imá, diz aí a sua, qual que é, responde essa pergunta também. Qual que é a minha esperança para um futuro próximo? Olha, eu não tinha pensado numa resposta, mas eu acho que a minha esperança para um futuro próximo é que a gente possa gozar de uma liberdade verdadeira, uma liberdade em que a gente se sinta à vontade de colocar
as nossas opiniões sem medo, sem receio, e que essas opiniões sejam respeitadas. Eu acho que esse é um momento em que a gente não está vivendo muito isso e tá fazendo falta. Então, a minha esperança para um futuro próximo é que a gente tenha liberdade e viva, de fato, uma democracia. É isso. Gente, muito obrigado. Quero agradecer aqui a todos vocês por terem ficado até esses minutinhos a mais aqui com a gente. Era para a gente ter encerrado 8h30, estamos encerrando quase 9 horas. Agradeço demais a presença, a confiança, a fidelidade de vocês aqui com a gente. Esperamos que a gente possa ter contribuído com esse debate, que realmente é muito amplo, é muito diverso, que não se encerra aqui, e que a gente possa se encontrar muito em breve num próximo webinar. Uma ótima noite para vocês, muito obrigado e até breve. Nós todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.